Então vamos lá, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre o Order Flow institucional. Como que as instituições criam o fluxo de ordens que eles vão colocar em efeito no mercado para chegar nos níveis que eles precisam que o mercado chegue. Pensa comigo no seguinte, Order Flow quer dizer fluxo de ordens. E fluxo de ordens quer dizer quais contratos, né, estão sendo adicionados onde para levar o preço em uma certa direção ou objetivo. Olha só aqui comigo. Pensa só se a gente tem um rio. A gente tem um rio, esse aqui é o nosso rio. Aqui a gente tem água, vou botar em azul. A gente tem água. E esse rio está indo com a correnteza forte naquela direção. Tá? E você está aqui. Você ficou preso no meio desse rio. Aqui está você. Vamos desenhar você aqui. Está nesse rio, sem saber o que está acontecendo. Né? E você tem duas opções. Ou você começa rapidamente a nadar contra a correnteza e fica no mesmo lugar, cansa até que você se afoga, ou você permite que o rio te leve na direção que ele está indo até você conseguir sair de alguma forma. É óbvio que se a gente lutar contra, a gente pode até mover um pouco, mas vai ser muito mais cansativo, vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais difícil. Quando a gente vai no fluxo do rio, olha a palavra, que bom que é uma palavra que a gente consegue aplicar. Quando a gente segue o fluxo do rio, né, aí sim que a gente consegue pegar a direção do mercado. Percebe? Porque quando a gente faz isso, a gente evita ir contra aqueles que querem levar o mercado em uma certa direção e para de ficar tentando pegar migalhinhas e sim pega o fluxo inteiro. Hoje, na aula de hoje, sobre Order Flow institucional, você vai aprender o que é um fluxo de ordens institucionais, como você faz para identificar isso no preço. Então vamos nessa. Olha só, pensa só comigo aqui. O fluxo de ordens institucionais é simplesmente a direção que as instituições querem levar ao mercado porque eles precisam que o preço chegue naquele nível. Por qualquer que seja o motivo. Porque eles têm contratos pendentes, porque tem liquidez em uma certa área que eles precisam chegar para poder negociar o preço, porque eles têm notícias de que uma certa economia vai fazer alguma medida e que eles precisam estar posicionados de um certo lado. O que importa é que eles têm interesse em levar o preço de uma certa direção. E essas direções, geralmente, são duas. A primeira é liquidez. É área, né, onde o mercado vai precisar ir para que grandes participantes do mercado possam entrar e sair com facilidade. Porque lembra, para algum participante do mercado entrar, ele precisa ter liquidez para conseguir preencher a ordem dele. Portanto, o fluxo de ordem institucional leva o mercado para a liquidez e para mitigações / contratos passados. Para níveis passados institucionais, que eles ainda podem ter contratos presos naquele nível. Quando você identifica isso, que a instituição está sempre buscando levar o mercado na direção da liquidez e mitigar contratos, você define onde eles querem jogar. E sabendo onde eles querem jogar, você define se esse onde está acima ou abaixo do preço e define se você tem que comprar ou vender quando as oportunidades aparecem para chegar até aquele
onde. Percebe? O fluxo de ordens é o deslocamento entre o quo, onde estamos agora, e o objetivo institucional. O objetivo que eles querem que o mercado chegue, e eles fazem isso através de ordens, blocos e contratos para levar o mercado no objetivo deles, enquanto eles lucram pesado. Seguindo o fluxo, você não só tem um take profit máximo, um nível que você vai sair do mercado, mas também tem uma direção para procurar contratos. Porque se você sabe que o mercado está indo com um certo fluxo de ordens institucionais, você vai pensar duas vezes em vender um fluxo de ordem de compra. E você vai pensar duas vezes em comprar um fluxo de ordens de venda. E ao fazer isso, lembra da história de acumulação e distribuição. Ao fazer isso, as grandes entidades interbancárias, vou desenhar isso aqui com uma ferramenta aqui, né? As grandes entidades interbancárias, elas vão querer estopar a maioria dos traders, né? Levar o mercado em uma certa direção, porque no passado essa certa direção era uma área de interesse institucional. Dessa maneira, você define o fluxo de ordens que vai ser até o preço chegar nesse certo ponto de interesse. Percebe? E o mercado, então, fará consistentemente oportunidades de entrada para esse fluxo em todos os time frames. E isso é como se fosse um imã do preço, porque as instituições têm interesse em levar o preço para cá, já que talvez eles tenham contratos pendentes ali, talvez eles não conseguiram mitigar o risco dessas posições. Lembra, essas instituições não perdem. Se você olhar o relatório das instituições anual, elas não perdem, elas só ganham. Será que elas acertam 100% do mercado? Ou será que elas definem a direção do preço para nunca perder? Então, ao seguir o fluxo institucional, você vê qual é a área que o mercado está propenso a buscar e qual é a última manipulação que aconteceu antes desse fluxo, qual é o último push, qual é o último ponto em que o mercado começou a ir em um certo fluxo. Nós estamos quebrando estrutura, nós estamos formando, e aí que vem o fluxo institucional. Nós estamos formando imbalances, velas institucionais, né? Nós estamos formando, vamos desenhar, isso é claro, uma caricatura que eu vou te mostrar agora. Mas nós estamos formando velas institucionais no caminho, imbalances que o mercado volta e fecha contratos passados, né? Retestando velas institucionais passadas, essa é muito importante. Retestando velas institucionais passadas, né? Nós estamos mostrando esse fluxo de ordem. Se sim, o que a gente procura nesse mercado são compras até atingir a certa agenda que a gente procura. A mesma coisa na venda. Edu, mas isso então precisa ser em qual time frame? Bom, o fluxo de ordem institucional sim acontece em todos os times, mas o time mãe, ou seja, a hierarquia dos times é sempre de cima para baixo. De diário para 4 horas, para 1 hora, para 15 minutos, para 1 minuto. Porque num minuto pode ter um fluxo de ordens, e nada de certo ou errado com esse fluxo de ordens, e esse fluxo de ordem capturar a liquidez e fazer a mesma coisa que no diário, mas isso vai representar 14, 15 pips, enquanto no time frame diário são muito mais pips. Claro, você pode escolher em qual time você vai operar. Mas o fluxo de ordem que você deve seguir
para áreas de interesse e para achar entradas na movimentação é o de times maiores, como de 1 hora, 4 horas, etc. Então, com isso, você agora entende que o fluxo de ordens institucionais é o interesse de uma instituição de fluir com contratos, adicionando contratos da forma que eles podem, criando um cenário, presta atenção nessa frase, criando um cenário, né, para que eles consigam entrar e ter liquidez do outro lado das operações deles e conseguir levar o mercado na direção que eles querem levar, que seja um ponto de estrutura. Eu começo ilustrando isso para você ver no mercado. Aliás, antes de mostrando o padrão que o mercado geralmente faz, né? Quando esse tipo de coisa acontece, eu vou desenhar isso aqui agora e eu vou tentar ser o mais preciso possível para você ver isso de uma forma que nunca mais você vai conseguir desver. Olha só. A gente tem isso aqui, vamos supor que é um time de 1 hora, né? Um time grande. E aí a gente tem o famoso padrão do varejo. Né? O mercado cria estrutura. Aliás, vamos desenhar... não, é importante desenhar com velas. Vamos desenhar com velas. Tá? O famoso padrão do varejo, a gente tem compradores. Tá? E as instituições então vão e fazem o que elas fazem melhor, levam os stops de todos, e aí começam a comprar de volta, que todo mundo saiu agora, eles começam a comprar de volta. Quebramos a estrutura passada. Agora, o fluxo de ordens, e vamos deixar isso um pouco menor para a gente conseguir desenhar mais. Né? O fluxo de ordens é o seguinte. É uma vela que vem, deixa um pavio, retesta, estrutura passada. Daí logo em seguida outra que passa por cima dessa vela. Vamos botar de verde. Né? Deixa, por exemplo, estou dando um exemplo aqui de um fluxo de ordem, um imbalance. Cria mais estrutura. O mercado, então, faz um open, viaja até lá embaixo no imbalance, dando oportunidades de compra. Faz, então, mais estrutura. Pode ser que seja nos times menores. Isso aqui que eu estou desenhando agora seja um suporte. Né? Pode ser que esses times aqui começam a se tornar a ideia de um suporte. E aí o mercado vai e faz uma liquidação, retesta a vela passada institucional, continua no movimento de alta, quebrando estrutura. Isso aqui, claro, é um exemplo de um fluxo de ordens que o mercado está fazendo, retestando velas passadas, retestando imbalance, liquidando e mostrando compra. É uma prova de que eles têm interesse em levar o mercado em uma certa direção. Talvez eles tenham interesse em levar o mercado em uma certa área passada de manipulação, onde eles ainda têm contratos abertos. E o interesse deles, né, é levar o mercado para esse nível. Repara? É levar o preço para aquela área para eles conseguirem fechar. E para isso eles fazem esse fluxo de ordem. Ver isso no gráfico é você conseguir definir se você está indo junto do fluxo do rio ou contra. Eu vou te mostrar agora um exemplo de como isso aconteceu no GBP/USD, né, num time diário, para a gente identificar o fluxo de ordem do que pode acontecer aqui. Se a gente olhar o mensal, né, no caso a gente tem que, acho que, usar outra corretora até para ver o mensal. Nem é esse GBP/USD. Também não é essa. Vamos achar essa corretora aqui. Uma dessas corretoras. Aí. IDC. Olha só. A gente percebe que o fluxo institucional aqui, inclusive eu fiz uma análise disso no passado,
Agora eu vou te mostrar como esse fluxo de ordens acontece. Repara como nessa área existe uma vela institucional. Portanto, esse era o primeiro objetivo. Repara como nessa área existe uma quantidade forte de dinheiro. Esse também era um objetivo. E logo em seguida, o mercado vai e faz uma vela institucional que estopa, vou colocar de roxo, o mercado inteiro e começa a ir na direção oposta. Quando isso aconteceu, a gente começa a antecipar um fluxo de ordens de compra. E aí a gente pode ver isso no diário. Como isso acontece, deixando áreas de liquidez capturadas, retestando áreas de imbalance, retestando order blocks. Tá aparecendo um concerto do Restart essa minha tela, né? Retestando order blocks, voltando áreas passadas, né? Formando estrutura, fazendo últimas velas de baixa antes de grandes altas, percebe? Até que a gente tem um bullish run, o mercado vai e chega na primeira área de interesse, tá? Dá outras oportunidades. A gente está no diário. Dentro disso aqui existem centenas, dentro desse quadrado existem centenas de oportunidades, dentro desse range existem centenas de oportunidades, dentro desse quadrado eu só estou mostrando aqui o fluxo de ordem, né? Retesta a estrutura passada, última vela de baixa antes de queda, temos essa vela aqui, que foi a última vela antes desse movimento inteiro, ela é testada, né? Temos essa vela aqui, que é a última vela de baixa depois dessa vela e antes desse movimento inteiro, ela é testada, né? Temos essa vela aqui, que é a última vela de queda antes do movimento, e ela é testada. Nesse caso, vamos colocar aqui. Temos essa vela, que se torna a última vela de queda e ela é testada, né? E aí isso vai se repetindo. A gente cria não só essa vela que é testada por essa aqui, mas essa vela que é testada por essa abertura, né? E agora essa vela que é testada por uma que eu já até marquei, né? Mas se a gente fosse ser específico, agora a gente tem essa vela que está sendo testada por essa ação de preço. E cada uma dessas áreas, ou elas tiram liquidez, né? Você já sabe porque você já entende os conceitos institucionais, mas ou elas tiram liquidez, capturam topos passados, mostram para o mercado que o preço quer cair, logo em seguida vão no oposto, deixam gaps, balanceam áreas passadas, mostram um fluxo de força. E aí a gente tem essa vela institucional, que foi testada hoje, né? Que foi testada hoje, que também capturou liquidez, onde o varejo opera, né? Lembra? O varejo está comprando aqui, o varejo está comprando aqui, o varejo está comprando aqui. O mercado mostra para eles uns pipzinhos e logo em seguida estopa todo mundo e realmente move, retestando a vela diária passada, né? Lembra, lembra, lembra. Esse fluxo de ordens, isso aqui que eu te mostro, é só para te mostrar que o mercado quer ir para cima. E agora a gente tem alguns objetivos. Primeira coisa, ver o que o mercado vai fazer no mensal, nos 50% dessa vela mensal. Quando o mercado vai capturar esses topos e retestar essa vela aqui. Porque essa parece ser a agenda deles. Esse é o fluxo de ordens que eles buscam. Né, JP? Você tem contrato aqui, não tem? Eu sei. Então você quer levar ao mercado, você teve que manipular o preço inteiro só para te trazer para cá. Vamos ver. Mas é muito, muito didático ver como o fluxo de ordens nos leva em uma certa direção. Dentro disso, definindo os níveis, você sabe o que você tem que procurar.
que nesse caso são compras. No EURUSD, eu lembro que a gente estava fazendo uma análise no passado e a gente identificou essa área institucional, que foi a última vela de alta antes de uma queda. No caso, essa queda inteira. Né? Portanto, quando isso aconteceu, imediatamente a gente viu que o preço reagiu. E agora que o preço reagiu, o que a gente fez? Se adaptou para encontrar vendas, porque o fluxo institucional estava identificando vendas. Como eu sei disso? Olha, veja, identifica onde está o dinheiro, identifica onde estão as áreas institucionais, identifica conforme o mercado vai retestando imbalances passados, identifica como o mercado vai voltando nas mesmas áreas, né? Como o preço continua fazendo o mesmo tipo de estrutura e retestando o mesmo tipo de estrutura. Né? Identifica como o fluxo de ordens deixa a liquidez abaixo para as massas comprarem. E aí o mercado cai. Aliás, 3 vezes até. Portanto, o fluxo mostra queda. Então agora a gente está de olho e vê o seguinte. A gente vê que existe um bloco de ordem aqui. E a gente não necessariamente compra nesse bloco de ordem, mas a gente espera para ver o que o preço faz nesse bloco. Percebe? Se for isso aqui, agora a gente pode começar a confirmar que o fluxo está pronto para levar o mercado para cima, o fluxo de ordens. Né? Desse bloco que foi a continuação do movimento institucional. Se esse bloco falhar, e essa é a ideia que eu quero trazer para você, se esse bloco falhar, qual é o próximo fluxo de ordem que a gente vai buscar que o preço retraia? Esse aqui. Essa última vela de queda antes de um forte movimento para cima que ainda pode ter contratos institucionais. Como eu vou saber, Edu? Ver o que o preço está fazendo. Se o mercado retrair desse order block quebrando estrutura e mostrando que ele quebrou estrutura, retraiu na área de FIBO, você aprendeu sobre isso na aula passada, retraiu na área de FIBO, criou mais estrutura institucional e foi subindo, né? Na hora que a estrutura é quebrada lá atrás e você vê uma retração no 70, nesse time frame, com esse order block, você já muda a perspectiva. E você já fala, então cadê os contratos que eles vão buscar? Bom, primeira coisa que eu vou ver é essa vela aqui. Né? Essa vela aqui. Tive que fazer um looping para mostrar a vela para você. Mas a primeira coisa que eu vou olhar é um bloco institucional. Então, define os pontos do mercado e dentro disso, veja o fluxo que está sendo criado para levar o mercado nessas áreas. Isso sim será o divisor de águas entre você saber se você está seguindo o fluxo ou não. Pensa, se a instituição vai querer levar o mercado aqui para baixo, você vai querer comprar para essa área institucional ou você vai querer procurar as oportunidades de venda? Né? Se essa estrutura aqui for quebrada e quebrar a estrutura passada em times, você vai querer vender ou analisar o order block, esperar um risco retorno mínimo e esperar mais, olha só, mais acumulação, mais stops, mais dinheiro sendo capturado para o próximo ponto. E quando esse ponto for testado, o próximo ponto de interesse, e você vê isso aqui, quebrando estrutura, voltando para testar na FIBO e caindo, você vai querer comprar para tentar adivinhar se o mercado vai quebrar aqui ou seguir o fluxo que está mostrando uma queda de um order block até o próximo ponto de interesse. E claro, eu estou te dando os pontos de interesse, mas o que acontece é que quando o mercado se desenrola, você vê esses pontos. Né? Você vê as oportunidades acontecendo.
Se você não conseguiu pegar, né, essa manipulação aqui por si, você conseguiu pegar no fluxo da imbalance, com certeza num time maior. Isso aqui é uma oportunidade de entrada, que eu vou marcar de roxo. Se você não conseguiu pegar esse, sempre vão ter mais contratos sendo adicionados. Outra oportunidade, claro, sempre que uma oportunidade acontece, tem que ter uma retração e o mercado volta aqui antes de ir. E vai dando várias oportunidades, que sejam order blocks, que sejam o fluxo mostra compra. Siga esse fluxo. Percebe? Siga esse fluxo. Até agora, o fluxo mostra venda. Se a gente quebrar esse order block, então, né, para que a gente vai querer comprar se o mercado fizer isso? Se ele, no entanto, fizer isso, olha só como as coisas já começam a mudar. E esse aqui é um exemplo raso. Se a gente for realmente desenhar o que ele provavelmente faria, faria algo como isso. Acumula, captura, retesta níveis passados, vai, captura, cria order blocks, volta nesses order blocks. A famosa movimentação institucional. Mas a ideia que eu quero passar aqui para você é que você tem que seguir esse fluxo. Você precisa seguir para onde o mercado está indo. Repara como aqui em cima você já consegue ver que o fluxo mudou quando liquidez é criada, né? Liquidez é criada, o mercado estopou, mesmo sem você saber o diário, a retração diária. O mercado estopou, começou a fazer estrutura, retestando níveis passados, retestando imbalance passado, quebrando estrutura, voltando em áreas de interesse. Você pode também alinhar com o diário, se você estava nas análises de mercado que eu fiz, a gente falou sobre isso. Última vela de queda, última vela de alta, antes de uma subida, né? O mercado volta nesse nível. Se a gente pode até ser mais específico, última vela de alta antes da subida, né? O mercado volta exatamente nesse nível. Não só isso, mas a manipulação institucional, o fluxo mudando. Esse order block aqui sendo formado, a gente falou sobre ele nas análises de mercado, ele sendo retestado, continuando o preço, criando mais liquidez, estopando mais liquidez. Conforme isso acontece, você percebe que o fluxo mudou. Agora, até o momento que a gente tiver uma prova de que o fluxo vai mudar, talvez isso aqui seja uma boa prova, né? Talvez isso aqui possa ser uma boa prova. Depende do que o mercado vai fazer. A gente não prevê o futuro, a gente vê o que o futuro nos conta e age em cima disso. Percebe? Para que a gente tem que se antecipar do movimento institucional que vai acontecer. E a gente faz isso ao ver a estrutura que está sendo contada para a gente. Estrutura essa que quando você segue com prontidão, as suas análises são muito mais assertivas, muito mais precisas, muito melhores. Porque você seguiu o fluxo institucional da jogada. Quando o mercado fez isso aqui, se a gente esquecer tudo isso, aliás, se a gente esquecer mais que tudo isso, se a gente esquecer tudo isso, quando o mercado fez essa quebra de estrutura, né, retraiu em um order block passado, esse order block inteiro nessa vela, né, retraiu em um order block passado, quebrou a estrutura aqui. Você não concorda comigo que a gente começa a ter sinais de que o fluxo de ordens está começando a ser continuado? Se você já fala sobre Wyckoff, você tem um exemplo, né? Mas e aí você não concorda comigo que você já percebe que o fluxo começa a ser mais forte e a gente vê imbalances sendo retestadas, oportunidades de velas que consistentemente trocam, manipulações acontecendo, né? O fluxo é outro e você seguir isso é o que vai dividir a água. Agora, é fácil identificar isso? Não é.
você precisa praticar, ver, aplicar, entender. Olha só que fluxo lindo que o GBP USD veio trazendo no 4 horas. A gente pegou no clube várias entradas no GBP baseado no fluxo de ordens. Order block deixou outro order block, que foi esse aqui. O mercado continuou com o fluxo, retraiu, estopou as pessoas aqui, deixou liquidez em cima, esse se tornou o nível que a gente buscou. O mercado fluiu até lá, criou mais liquidez para o varejo entrar, estopou, retraiu na área passada. Última vela de baixa antes de uma alta. Deixa a gente marcar isso. De forma consistente, olha só. Olha só. Isso é fluxo institucional. Isso é você seguir o flow das ordens de mercado que estão sendo contadas para nós. E agora, o próximo alvo é esse aqui em cima. Percebe? Porque eles têm interesse em trazer aqui, quem dirá tem interesse em trazer o mercado para cá. Quem dirá para cá. Mas antes disso tudo foi o teste no mensal. Esse foi o primeiro alvo. Inclusive, se você estava nas análises, você lembra que a gente marcou essa área aqui desde quando o GBP USD estava lá embaixo. Vela institucional mensal. Última vela de alta antes de uma queda, hein? Vamos combinar. Vamos combinar. Última vela de alta antes de uma queda, hein? Mais de 2.600 pips. Né? Agora, o que você vai ver nisso é vez após vez o fluxo se confirmando. E por isso você tem que estar com o olho treinado para identificar isso. Como você faz para treinar o seu olho? Você testa. Você vê que blocos passados se retestam. Né? Que blocos passados se retestam. Que fluxo vai liquidando, retestando em balance, retestando em order block. Quem dirá, o AUD-USD tem um bonito exemplo disso. Né? Olha só a força que o fluxo de ordens veio fazendo. Agora, claro, sendo retraído por um order block diário. Mas olha o fluxo disso aqui. Né? Como o mercado cai, retesta várias vezes. O mercado cai, retesta na abertura da vela. O mercado cai, retesta na vela. Essa vela cai. O mercado falta por alguns pipzinhos essa vela, mas já que está conectado no pavio, retesta. O mercado cai, retesta na vela institucional. Né? A gente teve, agora, quando isso aqui aconteceu, essa vela aqui a gente estava de olho. O mercado deu uma oportunidade de 113 pips dessa vela que ainda não tinha sido retestada. Depois disso, o mercado começou a formar fluxo de queda. Retestando vela passada aqui em cima, formando estrutura para baixo. Agora é ver o que o preço vai fazer. Se o preço vai manter a queda ou se vai fazer estrutura de alta. De qualquer forma, é você identificar qual é a narrativa que está sendo contada para você seguir as manipulações, as retrações em imbalance, as retrações em order block, as manipulações, né? Tudo que indica que o mercado está disposto a ir em uma certa direção. É isso o que vai fazer o diferenciar no seu operacional e na sua assertividade. Percebe? E assim, quando você vê isso de forma efetiva, você vai estar treinado para conseguir identificar as áreas em um time maior e ver o flow que está sendo criado. Né? Ver como constantemente são manipulações que acontecem. E que você seguindo o fluxo, você consegue ser muito mais assertivo. E como que a gente para a gente repassar quais são algumas coisas que eu te mostrei sobre o fluxo de ordem? Bom, constantes mitigações, constantes retestes em áreas institucionais, retestes em imbalance, manipulações, liquidações, né?
identificar alvos em times maiores, identificar motivos para o preço em uma certa direção, identificar onde foi a raiz desse movimento. E todo time frame tem uma raiz, né? Esse aqui foi a raiz desse movimento, essa aqui foi a raiz desse, essa aqui foi a raiz desse, essa aqui foi a raiz desse. E quando essa raiz você identifica que consistentemente mostra força e tem um alvo, você confirma que o mercado está com um rio em que a força está te levando para uma certa direção. Você pode ir no mensal e falar a raiz desse movimento. Você pode ir no diário e falar a raiz desse movimento, a raiz. A questão é, você vai estar pronto para ver o fluxo de ordens que acontece todos os dias na sua frente, através de velas institucionais retestadas, imbalances constantemente mostrando alta. Porque é muito mais fácil quando você define o objetivo e aí procura trades que vão te levar para esse objetivo. Quem sabe, trades que vão possivelmente formar e te levar para esse objetivo. Trades que vão possivelmente formar para te levar. Trades que vão possivelmente formar para te levar nesse objetivo. É muito mais fácil você ver o que o mercado faz e aí decidir do que tentar prever. Né? Ver o que o mercado faz. Se ele retalhou na sua área de interesse, fica de olho para ver se você vai ter uma quebra de estrutura. Se o mercado não fizer nada de retrair no imbalance e se o mercado quebrar a estrutura e retestar, é importante você ver o que o mercado faz, porque você seguiu o fluxo de ordens e viu o target, o alvo, onde eles querem levar o preço, para que você leve o preço junto deles. Dessa forma, você vai evitar trades sofridas, trades erradas, trades que a gente fica naquela angústia de o que o mercado vai fazer agora, o que o mercado vai fazer agora. Né? E ao invés de você estar junto do fluxo de ordens, e você não se preocupa tanto com será que eles vão capturar lá embaixo? Não, porque eles têm interesse em levar o mercado para cima, já que eles estão posicionados no mensal, já que eles estão posicionados e constantemente abrindo mais compras no diário, e já que eles têm interesse em buscar liquidez lá em cima, você tem muito mais confirmação de uma alta probabilidade. Tá? Então, fluxo de ordens institucionais. Levar o mercado, fazer contratos para consistentemente levar o preço na direção que eles querem, porque eles precisam negociar nessas áreas. Porque a quantidade de dinheiro está aqui absurda. Eles precisam negociar nessas áreas. Nessas áreas. Nessas áreas. Eu sei que é difícil, porque eu geralmente falo rápido, mas presta atenção, assiste quantas vezes você quiser. Né? Presta atenção onde eles querem levar o preço, quiçá. Né? A gente marcou a nossa vela mensal. Nossa vela mensal foi retestada. Foi o primeiro target, 50% disso. É o próximo fluxo de ordens. Liquidação lá em cima. São níveis que você busca o mercado para chegar, para que você consiga definir o fluxo que você vai levar até o objetivo. Para ver se você vai procurar compras ou vendas. Quem você acha que ganhou mais nessa movimentação? As pessoas que seguiram o fluxo e compraram nos order blocks, nos imbalances, nas liquidações, ou as pessoas que tentaram adivinhar qual seria o topo e iam vendendo? É claro que as pessoas que seguiram o fluxo. Portanto, eu te convido a seguir o fluxo de ordens. Eu quero provocar um pensamento em você, uma ideia. Olha só. O que você acha que essas grandes entidades bancárias fazem para levar o mercado para cima? Será que eles manipulam lá embaixo e aí o fluxo magicamente leva para o take que eles precisam, para as áreas que eles precisam? Ou será que eles fazem a manipulação o dia que eles estavam inventando isso, né? Inventando isso. Fizeram a manipulação, levaram o mercado para cima, bateram um belo take, né? Estoparam a galera aqui para conseguir entrar do outro lado e massa. Pô, beleza, fiz aqui, né? 200 milhões nessa trade que eu entrei do outro lado de 100 mil pessoas que estavam operando com 20 mil dólares de contrato. Fiz aqui 200 milhões, beleza. E aí? Agora o mercado está aqui,
fica consolidando nessa área, o varejo opera e tal. E o JP Morgan, já viu aquela cena do Pablo Escobar, que ele fica sem saber o que fazer, né? Não, para conseguir movimentar o mercado e ser lucrativo, eles precisam criar mais cenários de liquidação, deixar mais em balança no preço para o mercado fluir, deixar mais blocos de ordens que eles vão levando para cima, que vão ser retestados, adicionar mais e mais dinheiro. Porque eles não conseguem simplesmente comprar uma vez e o mercado magicamente vai subir para sempre. Não. Eles fizeram um fluxo de compras, inflacionaram o preço, e aí? Agora, enquanto não tiver comprador, o mercado não vai continuar subindo. Não? Enquanto não tiver comprador, o mercado não vai continuar subindo. Eles precisam criar um cenário onde compradores entram, trazem a liquidez, stopam, vão na outra direção, retestam para fechar contratos, e isso vai inflacionando o preço, vai inflacionando o preço, vai inflacionando, até que eles chegam no alvo que eles querem chegar. Percebe? Então é uma questão de você pensar, será que o fluxo de ordens é algo que eles não precisam ou é algo essencial para eles levarem o mercado numa certa direção? E a resposta é essencial. Porque se eles simplesmente fizeram essa manipulação, que eles até deixam o varejo participar, o mercado cai, fecham os contratos, sobe mais um pouco. E aí? Como que eles vão chegar no nível que eles desejam de liquidez? Como que eles vão chegar na manipulação passada deles? Né? Como que eles vão lucrar ferrado de dinheiro nas compras que foram feitas aqui, se o mercado ficar parado? Porque lembra, o mercado é uma compra e venda. Né? Como? Então, o que eles precisam fazer é adicionar o fluxo e continuar a movimentação rolando, retestando blocos passados e sempre inflacionando compradores, estopando esses compradores, levando o mercado, incentivando mais compradores onde está caro, incentivando mais compradores, fazendo uma estrutura e aí levando o mercado na direção antecipada. Né? Para que eles consigam colocar gasolina. Quem lembra da gasolina? A gasolina do mercado são compras e vendas. Se eles querem levar... Acho que essa foi melhor, hein? Nosso tanque de gasolina. Se eles querem levar o mercado para cima, eles precisam de uma forma de levar o mercado para cima. Gasolina, dinheiro, contratos. Mas não adianta nada eles só comprarem para sempre, porque eles vão pegar um preço médio e vão ficar com um elefante branco na mão. Eles precisam de opiniões sendo adicionadas para que o fluxo crie a alta, né? E eles assim consigam se posicionar nas melhores áreas possíveis, estopando os traders, deixando blocos, retestando o mercado, balanceando áreas que ficaram desbalanceadas, e assim o fluxo acontece. É a mesma coisa na baixa. Percebe? Se eles estão aqui e estopam todo mundo e o mercado chegou até aqui agora, show de bola, bacanal. E aí? Vai fazer o quê? Beleza, o mercado ficou aqui, eles lucraram essa baixa sendo inflacionada, mas e agora? Né? O que eles vão fazer? Bom, eles precisam voltar na área, primeiramente fechar os contratos e agora atrair mais compradores. Criar mais ideias de que o mercado vai cair, estopar esses traders, retestar blocos passados, criar order blocks, retestar blocos passados, e assim eles fazem, né, para conseguir levar o mercado na direção que eles querem. Porque não adianta nada fazer uma manipulação. É o fluxo de ordens que vai criar, eu falo entre aspas, a nossa tendência barra estrutura. Lembra da aula de estrutura, né? Esse fluxo cria a estrutura, e a estrutura você segue. Né? A estrutura você identifica as pernadas, as velas que vão chegar nas áreas que você tem interesse institucional. As manipulações que você vai identificar de liquidez interna, lembra do que a gente falou, liquidez externa, liquidez interna, capturando níveis passados, criando o fluxo deles. Porque pensa, não adianta nada, eles manipularam o mercado inteiro que está nessa área, todo mundo foi estopado, eles compraram uma cacetada e inflacionaram o preço até aqui. E agora? Eles estão com uma cacetada de posição, já fizeram um certo lucro, eles podem fechar e acabou. Será que eles vão fazer isso ou eles vão criar mais cenários para que mais pessoas
decidam comprar, para que mais pessoas decidam vender também, porque quando pessoas vendem, pessoas têm stops que estão aqui em cima. Stops são compras, compras inflacionam o mercado para cima. Stops de venda são compra, né? Isso inflaciona o mercado para cima. Opiniões. Percebe? E esse fluxo é o que direciona o preço. É a gasolina do mercado. É? Eu estou te passando agora ouro lapidado. Cada vez que você procura isso, você lapida mais e mais. Porque o mercado faz isso vez após vez. E ele retrai nas mesmas áreas vez após vez. Né? Ele tem os mesmos alvos. Os mesmos alvos. Os mesmos alvos. A diferença é que alguns já foram pegos. Né? Alguns já foram pegos. Alguns ainda não. Alguns ainda têm mitigação. Né? Vou colocar aqui uma vela para mitigação. Né? Alguns ainda têm contratos para mitigar. Portanto, o que eles precisam fazer é levar o mercado em uma certa direção para conseguir pegar essa área de interesse deles. E conseguir fluir com as ordens. Porque não adianta de nada. Né? Não adianta nada comprar tudo de uma vez e depois não conseguir levar o mercado na direção que eles querem e ter êxito e ter lucro nas operações. Né? Não adianta nada não conseguir mover o preço depois de entrar. E por isso eles fazem o fluxo, e por isso quando você identifica esse fluxo e lucra, as coisas começam a bater. Né? As análises começam a fazer mais sentido, porque você está seguindo a direção que eles querem. E é muito mais fácil você falar, eu quero que o mercado chegue aqui, porque faz sentido, tem dinheiro ali, tem velas institucionais, então eu vou procurar compras que podem acontecer. Né? Claro, você não vai ver necessariamente numa hora. Mas aí você vai procurar compras para ver o que o preço vai fazer. Percebe? E aí você está do lado certo, e aí você está operando de acordo com a movimentação de mercado. Né? Essencial isso aqui. Essencial. A gente precisa ficar sempre atento com esse fluxo que está sendo constantemente criado, para a gente não entrar contra ele e não nos equivocar tentando colocar fluxos onde não tem. Percebe? Qual é o fluxo de ordem aqui? Qual é o fluxo de ordem que tem aqui? Não tem fluxo nenhum. Tem acumulação. Né? Mas se a gente marcar essa área por si, não tem fluxo nenhum. Existe acumulação. Então você pode procurar order blocks no topo da acumulação, você pode buscar o Wyckoff lá embaixo? Pode, mas não é um fluxo de ordens que está sendo constantemente retestado e levando o mercado em uma certa direção. Se a gente apagar esse quadrado e ver, agora sim a gente tem um fluxo. Agora sim. A gente tem velas passadas sendo retestadas, imbalances sendo retestadas, order blocks sendo criados, altas e acumulações dentro do fluxo. Mas o fluxo é o conjunto, é a criação. Né? É isso. Percebe? Portanto, procure esse fluxo no mercado, veja esse fluxo no mercado, se alinhe com esse fluxo do mercado. Porque ao fazer isso, você perceberá o quão beneficial, né, é estar junto da direção que o mercado está indo. Estar junto de quem está movendo o preço com agenda de levar o preço em uma certa direção. Porque existem agendas, né? Existem agendas que o mercado tem. Existem agendas, isso aqui é dinheiro. Existem razões para o mercado fazer essa queda brutal no diário. Existem razões para o mercado fazer essa queda brutal no diário. E é porque eles têm agendas. Eles querem levar o preço em uma certa direção.
Eles têm interesse. E percebe como a mesma coisa acontece na prata. O fluxo é o mesmo. As imbalances sendo testadas. As últimas velas de baixa sendo testadas. Né? O mercado consistentemente mostrando um bullish order flow. Agora, você vai treinar o seu olho para ver isso? Você vai praticar, analisar quaisquer time frames que você desejar. Olha aqui, 1 hora tem time frames lindos. Lindos. Você procura últimas velas de altas, o mercado retrai, cria gaps, retrai em gaps, deixa em balance, tenta preencher, né? Tenta preencher no próximo pavio, retesta as áreas de interesse e consistentemente vai fazendo fake outs, últimas velas de alta antes de queda, onde as instituições se posicionam, últimas velas de altas logo depois de imbalances. Alinhar isso vai ser o divisor de águas. Percebe? Agora, com o euro, por que você procuraria comprar se o order flow está em baixa? Sim, muito provavelmente o mercado pode trazer uma retração. Mas percebe como você tentou adivinhar o fundo, ao invés de criar um risco-retorno muito bom? Onde você colocaria seu stop? No final da vela diária? Percebe? Se você esperar um order flow para ser criado, você consegue ter stops melhores e acompanhar o preço. Claro, você pode também esperar o mercado para continuar o order flow passado. Né? E é isso que eu estou advogando aqui para você. Tá? Siga o fluxo. Identifique-o, siga-o. Encontre a razão porque cada uma das velas que está ali está lá. Porque dessa forma você consegue saber, essa vela aqui é uma vela de queda e deixou em balance logo depois de uma vela que foi retestada no order block de 1 hora. Inclusive a gente discutiu isso no clube. Então talvez eles estão com uma forte pressão de venda porque o primeiro alvo é esse order block aqui. Percebe como lá em cima já dava para você ter visto isso. E também porque tem liquidez sendo criada nessa área. Então isso pode ser um alvo para as instituições. Aí você começa a falar a língua institucional, que é um senso crítico desse mercado. E um senso que paga. Mais de tudo, um senso que paga. Porque esse senso não é padronizado, ele é intuitivo. A gente pode ter velas parecidas, mas situações completamente diferentes, baseado na estrutura que nos está sendo contada com o order flow que nós estamos sendo apresentados. Então analise, veja, entenda, discute com os membros do clube. Porque na comunidade, você tem a chance de discutir possíveis order flows. Olha, o que eu estou vendo aqui, essa vela, o que você acha disso se a retração estaria alinhado com um intervalo de 0,61? Uma coisa, por exemplo. Né? Dando um exemplo, não necessariamente essa vela é interessante. Por que não, Edu? Porque talvez tenha liquidez aqui, interna, que possa ser capturada. Né? Mas é a ideia de discutir. Alguém diria isso para você? Não sei, tem liquidez aí, né? Será que eles não vão retestar e buscar imbalance? E aí você chega em um consenso. Você fala, verdade, né? Faz sentido. Geralmente, no passado, quando o mercado faz isso, ele geralmente volta em um imbalance ou um order block para depois criar a estrutura. E aí o mercado cai. E aí você identifica a próxima área que o mercado pode possivelmente retrair. E aí você alinhou o fluxo de ordem. Você alinhou o mantimento diário, alinhou todos os retestes que vieram acontecendo e encontrou uma entrada diante disso. Agora, nem todo mundo vai fazer isso e muitas pessoas não vão seguir essa dica e vão até conseguir ter certo lucro sem entender isso. Mas o nosso objetivo aqui é ser assertivo e lucrativo. E isso, entender isso, vai ser uma virada de chave no seu operacional severa. Porque isso fará com que cada vez que você abre o gráfico, você esteja pronto para ver o que ele está te contando. E mais, pronto para identificar os potenciais cenários que vão acontecer. Qual é a maior probabilidade dos cenários? Qual é a maior direção que esse preço está indo? Né? Direção maior, uma palavra muito boa aí. Qual é a direção maior que eles têm interesse? Porque quando você sabe, e vamos supor que você por algum motivo
retesta essa vela aqui e aí não conseguiu pegar essa vela, porque por um acaso essa vela aqui, como a gente discutiu, teve liquidez. E o mercado, você foi estopado por o quê? 17 pips. Pera, e aí você marcou o imbalance e decidiu entrar no imbalance porque ele estava alinhado com uma FIBO melhor ainda que aquele. Né? Você entrou no imbalance. E aí o mercado realmente foi na direção que você antecipou. E já que você estava posicionado, você estava arriscando alguns pips, que sejam 20 pips, mas na sua direção o mercado foi 150. Agora, você percebe como esse fluxo de ordens permitiu com que seu stop seja pequeno, porque você está seguindo a direção, como se você tentasse adivinhar o novo fluxo desse order block, entrando sem saber se o fluxo foi criado ou não? Não é? Você estaria tendo que ter um stop pelo menos, né, de 39 pips no final do order block. Eu até às vezes recomendo colocar um stop depois de uma imbalance no order block, sendo maior assim o stop, mas nem vamos contar isso. Né? Percebe? Aquela uma entradinha que talvez você teve duas chances. Olha só isso, você teve duas chances de entrar em quaisquer que sejam os níveis. Né? Quem sabe até níveis mais altos que esse. Né? Quem sabe até blocos passados. Depende do que a estrutura vai fazer. Não tem como você saber. Você precisa ver o que o mercado reage e a estrutura que é formada. Eu nunca entraria em nada disso se não formasse estrutura favorável e desse as confirmações. Por isso eu estou agora te dando exemplos de como e não necessariamente exemplos que eu entraria, mas dois níveis onde se você foi estopado, na pior das hipóteses, em cada um deles, você teve o mesmo risco do que esse bloco, mas um retorno potencial muito maior. Muito maior. Então você não só duplicou as suas chances de estar certo ao entrar em duas áreas, obviamente, mas também quintuplicou o seu lucro. Percebe como isso é uma win-win? Isso é uma vitória-vitória? Você duplicou as suas chances de entrar porque você seguiu o fluxo e quintuplicou o seu lucro porque você está seguindo a ordem de mercado. Né? E claro, aumentou a sua chance de estar certo porque você está junto com o fluxo de mercado. Por isso eu falo que você tem que estar seguindo a direção que o preço está te mostrando. E quando essa direção mostrar, se o preço chegar aqui e fizer a estrutura para baixo, retestar, mostrar a manipulação, cheiro, meu rei. Segue o novo fluxo. Mas a ideia por isso é saber como identificar. E ao longo dessa aula, eu te mostrei que você identifica ao ver manipulações passadas, retestes de imbalance, estrutura sendo formada para baixo e retestando em níveis consideráveis de FIBO. Assim você identifica o lucro. O fluxo. Identificando a raiz do movimento, geralmente é uma institucional, uma manipulação. Identificando a raiz do movimento, identificando os retestes que essa raiz tem. Né? Quando você faz isso, você identifica o fluxo que você quer operar. E se você consegue ver isso rápido o suficiente, meu amigo, o único problema que você tem é não saber onde esconder mais pips. Porque você identificou o fluxo de ordem. Quiçá o fluxo diário. Né? Nem vamos falar sobre agora, porque já te falei que essa é uma vela de interesse nossa. Então, quem sabe você até marcou isso como um fluxo diário. Mas a ideia aqui é para você entender que você tem que seguir a direção que o mercado tem e que essa direção vai ser guiada por manipulações passadas, objetivos que você antecipa que o mercado busque e a ação do que o mercado esteve fazendo ao longo do deslocamento. Foi deslocamento onde consistentemente velas passadas retestadas, imbalance retestado, manipulações acontecendo. Se sim, se prepara, porque a chance de você estar vendo um fluxo de ordens é alta. Isso pode acontecer. Que te dê várias outras entradas. Acontecerá. Né? Que te dê várias outras entradas e chances de continuar com o devido fluxo. Até que o fluxo mude, lembra do ponto de estrutura, e comece a mostrar sinais institucionais de uma direção contrária.
Com isso dito, espero que você tenha levado vantagem, entendido quais são esses conceitos que eu te passei. Assista quantas vezes você precisar. Uma pessoa comum assistiria 1, 2, talvez 3, 4 vezes. Você assiste 45, porque você sabe o valor que isso tem e como, se você está sério em atingir a sua liberdade, tá aí o passo que você tem que seguir.